Olá, boa noite. Eu sou a Fabiana Teles. Sejam bem-vindas. Hoje o tema é Não Seremos Abaladas. Hoje o tema da live é esse. Sejam bem-vindas. E enquanto as pessoas vão entrando, vamos curtir esse louvor da Nívia Soares, que se chama o mesmo nome da live, Não Seremos Abalados. Certo, mulheres? Sejam bem-vindas. Vamos mandando aviãozinhos aqui, convidando as seguidoras para esse tempo. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Gente, olha que louvor incrível. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, eu creio. Aleluia, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, eu creio. Eu creio. Sim, Jesus. Oi, Jessi, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou mandando aviõezinhos aqui para o pessoal entrar na live, mandando convite. Se você tem alguma amiga que quer, indicar essa live, aqui embaixo, tem um aviãozinho ali assim, tipo aqueles aviãozinhos que a gente enviava quando era criança, não sei se você sabe. Clica nesse aviãozinho aí e manda para suas amigas essa live. O louvor de hoje é Não Seremos Abalados, da Nívia Soares. Não seremos abaladas é o tema da live. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, meu Deus, pelas pessoas que o Senhor está encaminhando, que o Senhor está chamando para participar desta live. Obrigada pela palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Esse louvor eu recebi hoje pela manhã. E, na verdade, assim, eu vou compartilhar aqui, Eu tive... Oi, Grace, tudo bem? Seja bem-vinda. Ó, já vai dando umas olhadas nos cabelos. Pra você fazer uma avaliação. Quero cortar, hein? Já te mandei lá uma mensagem. Então, eu estou falando aqui, que hoje pela manhã eu tive recebi esse louvor e... tive também no meu momento de oração ali um tempo e eu digo assim que eu tive uma visão, do Espírito Santo. Eu fiz minha oração pela manhã e já senti ali, senti algo assim diferente, daí eu fiquei quietinha, falei, eu preciso sentir isso que está acontecendo. E de repente eu comecei a escutar os pássaros e eu tive uma visão, eu via vários pássaros assim, dourados, aquela, sabe, como se fosse um redemoinho, assim, vários pássaros voando, passarinhos dourados, e no meio deles tinha um pássaro maior que era branco, e ele era maior, e ele acendia assim, reluzente, uma luz forte, brilhante, e era a presença do Espírito Santo fortemente que eu estava sentindo. E logo depois eu recebi esse louvor da minha amiga, uma amiga que é uma pessoa especial, bem querida para mim, me mandou esse louvor e Não Seremos Abalados. E eu falei, nossa, esse vai ser realmente hoje o tema da live, Não seremos abaladas. Sejam bem-vindas, mulheres, vão entrando. Então, eu gosto sempre de começar me apresentando, Eu sou Fabiana Teles, eu sempre me denomino doula de mulheres poderosas, porque eu sou uma mulher poderosa e eu ajudo vocês, mulheres poderosas, a ativar aí a sua espiritualidade para você viver feliz, realizada, viver realmente aquilo que a palavra de Deus diz
a respeito de nós, né, na prática, viver isso, viver essas ativações, porque eu acho uma coisa que muito me indignou, né, por muito tempo, as mulheres cristãs viverem uma vida e não viver aquilo que está na Bíblia, né, genuinamente aquilo que está na Bíblia, né, verdadeiramente aquilo. E assim, a palavra diz muitas, né? A palavra diz, nós vamos falar hoje, nós vamos terminar a live falando de promessas, mulheres. Sejam bem-vindas, eu também te amo, Lu. Cris, seja bem-vinda. A Lu é minha prima querida lá de outra cidade, né? Costureira também. Eu não sou costureira, mas eu me sinto. A Lu também tem uma loja online, né, Lu? Ai, que legal. Eu me inspirei em você, você sabe disso. Não, como é, Lu? Não importa o quanto achamos que sabemos, sempre temos muito a aprender, é verdade. Então, essa é a minha maior indignação, né? A gente ser cristã, mulher cristã, e viver uma vida miserável, né? Viver mazelas, viver em dificuldade, e aí o pior, não que as dificuldades, as mazelas não vão acontecer, mas é a gente viver naquilo embolada, né? Então, eu falo, a palavra de Deus é tão linda, tem tanta coisa maravilhosa, e por que muita mulher cristã, eu falo por mim, porque eu, enquanto cristã, já vivi, e às vezes ainda vivo algumas situações de atoleiro, né? Às vezes parece assim que você fica ali atolada em coisas. Isso não é para nós, né? Então, o que Deus tem para nós? Felicidade, realização. E aí eu gosto de falar sobre as 7 áreas da vida. Então, eu sempre trago os conteúdos falando sobre a área emocional, área espiritual, sobre a área profissional, financeira, né? Inclusive, tem ali o meu curso Espiritualidade Ativada, que ele vai ajudar as mulheres a ativar tudo que diz na palavra de Deus, ativar nestas 7 áreas da vida, para realmente a gente viver feliz e realizada, né, mulheres? E o tema, já volta, onde você vai? Onde você vai, Cris? Oi, Fran! Mulheres, que bom ter vocês aqui. Queridas, o tema hoje é esse, não seremos abaladas. E como que nós não seremos abaladas, então? Eu sempre falo assim, mulher poderosa. Você é uma mulher poderosa, então a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, né? A nossa luta é contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. Então, se a nossa luta não é contra a carne, eu não luto, eu e você, nós não lutamos aqui contra a carne, nossa luta é uma batalha espiritual. Quais seriam as nossas armas, então? Quais seriam as nossas armas? Eu sempre digo que a mulher poderosa, aqui do Gerando Mulheres, anda armada. E quais são as nossas armas espirituais? Ó, a primeira delas aqui é a Bíblia, né, mulheres? Então, essa é a nossa arma. Então, lindona, que entrou agora, pega a sua Bíblia, lá no livro de Gálatas. Dani, que bom que você tá aí, querida. Fran, ai, gente, que bom que vocês estão aí, eu fico tão mais animada. Eu sei que vocês assistem depois, quem não consegue entrar ao vivo sempre assiste depois, mas é bom ter vocês assim, ao vivão, né? Gente, eu vou ter que fechar a janela, peraí, tá muito barulho lá fora, né? Eu mudei esse horário de live e eu ainda não acostumei, sabe? Tem que fechar a janela porque começa o trânsito, eu moro na via rápida, então fica aquele barulhão. Deixa eu ver se meu filho escuta. Filho, você consegue fechar a janela aqui pra mãe? Ele vai vir fechar. É que daí eu não preciso sair daqui, né? Deixar vocês aí. Gerando Avivalistas. Que tema, que nome legal esse. Seja bem-vindo, bem-vinda. Não sei se você é mulher, mas adorei esse tema. Aqui nós somos Gerando Mulheres. É um tema incrível, é um nome lindo, né? Gerar. A gente tem essa capacidade de gerar. E eu sempre falo, né, por que eu gerando mulheres, né? Toda a humanidade, ela nasceu
através do ventre de uma mulher. Então, nós mulheres temos essa capacidade de gerar. Deus nos deu, né? Nos agraciou com isso, né? Com essa capacidade de gerar, de povoar essa terra, né? De povoar esse mundo. Todas as pessoas do mundo nasceram através do ventre de uma mulher, né? Olha que poder incrível que essas mulheres têm, que nós mulheres temos, né? Glória a Deus por isso. Então, queridas, é isso. Eu me apresentei, falei do curso do Espiritualidade Ativada. Gente, que honra! Essas mulheres maravilhosas. Seja bem-vinda, Gisele. Você é incrível, adoro seus conteúdos. É forte, né? É forte isso mesmo. Eu vejo assim, as mulheres, nós, né, nós somos muito realmente poderosas, muito poderosas. A gente tem a capacidade que Deus nos deu, né, de gerar uma vida ali. E toda a terra, gente, toda a terra é povoada por nós, né? Imagine, somos mais de 7, né, bilhões de habitantes e todos nasceram através do ventre de uma mulher. Eu fico, assim, sinceramente, eu fico, né, meditando nisso e falando o poder que Deus nos deu. Nós realmente podemos nos sentir poderosas, porque Deus nos deu esse poder incrível, incrível. E então o tema de hoje, gente, está lá. Peguem sua Bíblia, suas armas, né? Vamos lá, peguem suas armas, mulher poderosa, anda armada. A nossa luta não é contra a carne, então a gente também não pode lutar com armas que sejam armas, né, daqui, dessa terra. Nós temos que lutar com a arma poderosa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa arma poderosa que nós vamos lutar hoje. E nós vamos falar, então, do livro de Gálatas, capítulo 3. O livro de Gálatas, capítulo 3, Paulo, que foi o escritor desse livro, é como se ele estivesse falando assim, é como se eu viesse aqui e estivesse falando com vocês assim: mulheres estúpidas, insensatas. Gente, eu tô falando com amor, tá? Eu tô lendo a carta aqui do livro do capítulo 3, tá? Mulheres, suas insensatas, estúpidas, burras. Imagine Paulo falando assim com o povo da Galácia, né? Gente, ele devia estar bravo, né? Ele devia estar bravo. Mas é assim, é com todo amor que eu falo aqui com vocês, né? Ó, eu já falei, eu já xinguei vocês de estúpidas, de insensatas, já diminuiu aqui os números das participantes. Ai, só por Deus mesmo. Mas não tem nada a ver, né, gente? Mas é assim, vamos lá. Vamos nos concentrar aqui. Gálatas insensatos. Paulo fala assim, né? Gálatas insensatos. O que ele quer dizer? Ele tá falando, povo, presta atenção. Vocês não viram com seus próprios olhos. Nesses primeiros versos aqui do capítulo 3 de Gálatas, tem 4 coisas extremamente importantes que eu quero chamar a atenção de vocês. Que me chamou a atenção e eu quero pontuar para vocês. Paulo, ele diz assim, ô mulherada, né, ô povo, ei, Paulo dá um chacoalhão nas mulheres, né, no povo da Galácia. Paulo dá um chacoalhão lá, olha, a Carla entrou, seja bem-vinda, Carla. E Paulo dá um chacoalhão no povo e fala assim, escuta, não foi diante dos seus olhos, ele fala assim. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Mulheres, atentem aos seus olhos, tá? Atentem aos seus olhos. Paulo diz assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Aqui Paulo está falando diante dos seus olhos. O tema hoje é não seremos abaladas, correto? Então, presta atenção nessas mensagens que nós vamos falar. Não foi diante dos seus olhos, mulheres. Muitas coisas nós temos vistos através dos nossos olhos nesse tempo, né, mulheres?
Em todo o tempo, nós temos visto. Logo adiante, Paulo continua falando e ele diz assim, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito e pela fé naquilo que ouviram. Não foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito. Ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta. Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram. Então, olha só, mais um sentido. Paulo está falando dos olhos. Paulo fala assim, os seus olhos viram. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre nós ativarmos os nossos sentidos, né? Para a gente poder ver as coisas que têm acontecido com os nossos olhos do Espírito. Tá? Que bom que você entrou, Raide, seja bem-vinda. Então, nós estamos falando aqui do livro de Gálatas 3. Com os nossos olhos, nós vimos. Então, atentem aos seus olhares, aonde vocês estão olhando. Com os nossos ouvidos, mulheres, nós ouvimos. E Paulo está falando ali com eles. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Gente, nós, né, falamos no começo da live sobre a humanidade. Nós, né, muitas aqui são nascidas em lar cristão. Muitas de nós ouvimos, vimos milagres acontecendo, né? Eu tenho aqui as minhas primas que estão aqui, nasceram em lares cristãos, viram milagres acontecendo a vida inteira, vocês viram milagres. Eu, faz pouco tempo que eu sou, né, que eu me considero cristã, desde 2014 que aconteceu a minha conversão propriamente dita, né, foi quando eu realmente entendi Jesus, mas eu sempre fui católica praticante, né, e então, assim, o meu relacionamento com Deus sempre foi muito íntimo, muito forte. Deus sempre me deu visões, Deus sempre me deu, falou comigo, me conduziu a caminhos, Deus sempre fez milagres na minha vida. Eu sempre vi isso, mas diante dos nossos olhos, Paulo fala aqui, né? Ó, não foi diante dos seus olhos que Cristo foi crucificado, e aqui não foi pela fé. Nós crescemos, mulheres, né? Ouvindo coisas, ouvindo milagres, ouvindo a respeito de Deus, de Jesus, ouvindo, né? Nós crescemos, muitas de nós, principalmente aqui uma página para mulheres cristãs, né? Então muitas aqui cresceram ouvindo essas questões de Deus, de Jesus, enfim. E ali ele fala assim, ó, será que vocês são tão insensatos, né? Será que vocês, e aí, puxa vida, né? Será que nós somos tão, vamos incluir aqui, né? Será que nós somos tão insensatas que, tendo começado pelo Espírito, veja, nós recebemos através de Jesus o Espírito Santo. Esse livro de Gálatas, o livro são seis capítulos, né? São 6 capítulos, é uma delícia de ler esse livro. Ele fala realmente muito forte da liberdade cristã, né? É assim que eu entendo o livro de Gálatas. Ele fala de uma liberdade que Cristo conquistou para o cristão. E quando Paulo está explicando essas coisas, ele explica de uma forma tão simples. Ele fala, gente, vocês viram, vocês ouviram. Ali depois ele fala, aqui na sequência ele fala assim, ou vocês imaginam que é pelos seus próprios esforços? Né? Ele está falando assim, prestem atenção. Vocês já viram com seus olhos, vocês já ouviram com seus ouvidos. Por que vocês estão aí querendo fazer as coisas pelo seu próprio esforço? Creiam no Espírito, né? Creiam no Espírito. E aí tem uma passagem que eu gosto muito, que fala assim, que Jesus, ele deu o Espírito Santo como penhor. Ele usa essa palavra, penhor. Ele deu o Espírito Santo como penhor. Aí, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de penhor, né? Quando você vai penhorar, eu já tive experiência de penhorar joias, né? Então, você vai lá, você pega suas joias valiosíssimas
e você leva lá no banco e você vai deixar estas joias lá e vai receber um dinheiro. O avaliador, ele avalia um valor aproximado daquela joia, um valor, né, não é o valor verdadeiro, né? Ele avalia ali o preço de mercado daquela joia, você deixa aquela joia lá, você pega o dinheiro e você só vai poder resgatar a joia novamente depois que você devolver o dinheiro. Aí eu fiquei pensando nessa relação, né? Eu falei, nossa, penhor é isso. E aí aqui tá dizendo, usando esse termo, né? Nessa palavra fala assim, que Deus, que Jesus deixou o Espírito Santo como um penhor. Eu falei, nossa, o Espírito... Olha só, gente, que chave incrível que eu entendi aqui. Se o Espírito Santo foi deixado como penhor, daí entenda, o penhor, quando você vai lá, vamos pegar o exemplo da joia. Eu fui lá, eu levei a joia. A joia é muito mais valiosa do que o dinheiro que eu peguei. A joia tem valor sentimental, tem um valor muito mais, o valor do trabalho, da fabricação, como foi feita, esculpida a joia. Ela tem, então assim, ela tem vários pontos que a tornam mais valiosa, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? A joia, daí aí Jesus deixou para nós o Espírito Santo, que é muito mais valioso do que a própria vida dele. Veja, gente, olha isso. Aí a gente vive esperando Jesus voltar. Glória a Deus, porque Jesus vai voltar. Eu creio, Maranata, eu quero mesmo que ele volte. Mas ele já deixou o que ele tinha de mais valioso para nós como penhor. E aí eu quase grito aqui, a vizinhança inteira tá escutando. Eu gritar, o meu andar inteiro aqui tá escutando, né? Que bom. Assim todo mundo ouve essas verdades, essas revelações. Glória a Deus. Então, o que o Senhor me mostra, né, com essa palavra? Que se Jesus deixou o Espírito Santo como penhor, o que é o penhor? É algo muito mais valioso, né? Muito mais valioso. E aí é uma garantia, ele vai voltar. Por isso, nós não podemos ser abaladas. Não seremos abaladas, mulheres. Não seremos abaladas. Porque nós temos o Espírito Santo. E eu meditando nessa palavra, eu contei no começo da live, né? Que eu tive, assim, uma visitação do Espírito Santo, a coisa mais linda hoje pela manhã. Então, é incrível a gente... É pelo poder dele mesmo que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Porque só eu sei as dificuldades, só eu sei as coisas que eu tenho enfrentado nas minhas emoções nos últimos dias, né? E eu estou aqui, ó, firme, falando com vocês, avivando, né? Gerando avivalistas, gerando mulheres, né? Firmes, confiantes na palavra, confiantes que podem sim viver feliz e realizada nas 7 áreas da vida. E aí ativando, né, ativando os nossos sentidos, ativando o Espírito Santo que Jesus nos deixou, que é a garantia de que ele vai voltar. Jesus deixou o Espírito Santo como garantia que ele vai voltar. E aí nós vivemos como? Nesta fé, nesta fé. E aí nós vamos um pouquinho adiante aqui, aonde ele fala assim, ó, Paulo, ele dá o exemplo aqui, ó. Gente, vocês pegaram essa do Espírito Santo? Me deem um sinal de vida aí. Me deem um sinal de vida. Vocês estão muito quietinhos. Até agora estavam tudo agitada, mandando coraçãozinho. E aí, falem comigo. Queridonas. Estão meditando aí? Vamos lá. Paulo conversa com o povo, né? Com o povo, e ele fala assim: vejam o exemplo de Abraão, né? Vamos ver. Mari Santos, tua convidada, seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Gesi, por você ter convidado a Mari, seja bem-vinda.
Me falem aí se está fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando a respeito aqui da palavra. E continuando então, considerem o exemplo de Abraão. Paulo fala assim, né? Considerem o exemplo de Abraão. Abraão, ele é considerado pai da fé, né? Quem é crente aí há muito tempo, né? Já viveu a vida inteira escutando isso, né? É o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Então, porque Abraão creu, né, gente? Glória a Deus, graças a Deus, Abraão creu. Ele teve essa fé. E quando Abraão creu, a palavra aqui no capítulo 3 fala assim, foi creditado a justiça. Olha que interessante. Abraão creu. O fato de Abraão crer foi creditado. Daí vamos lá para os exemplos, né? Crédito, você recebeu um crédito. Então, por exemplo, o celular, quando a gente coloca um crédito, celular pré-pago, né? Celular pré-pago, você coloca um crédito no celular. Aí você pagou aquele valor e você tem o direito de usar, você tem aquele crédito. Aqui é o exemplo que aconteceu. Abraão, por ele crer, ele e nós, né, já recebemos a justiça, nos foi creditado a justiça. E o que é a justiça? É Jesus, né? Jesus Cristo é a justiça de Deus. Então, lá Abraão creu. E ele fala aqui, olha, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Porque Abraão creu. Nosso pai da fé, nós somos abençoados. Porque ele creu, nós fomos abençoados. Todas as nações serão abençoadas, né? Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Então, por isso, nós não precisamos ser abaladas. Não seremos abaladas, é o tema dessa live. Não seremos abaladas porque Abraão creu. Seja bem-vinda, Dalva. Você perdeu o comecinho lá, mas depois você pega ali. Tem umas chaves bem interessantes a respeito do Espírito Santo ali. E agora nós falamos do penhor, nós estamos falando uns temas bancários aqui, Dalva. Nós falamos de penhor e agora nós estamos falando de crédito. Você entrou na hora certa aqui. Apesar que já não tá mais nessa área, né, prima? Então, quando Abraão, nosso pai da fé, ele creu, né? Ele creu, já lhe foi creditado. Então, nós recebemos também, através dele, o nosso pai da fé, esses créditos. E o que foi creditado? A justiça. E a justiça, ela vem pela fé em Deus. E ele fala logo no versículo 10, ele fala aqui, ó. Ele fala assim, veja. Lá no começo, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, gente, ele fala assim, não é pela força do nosso braço, é pelo Espírito. E nós falamos aqui da preciosidade, do bem maior, do valor do Espírito Santo, né? Desse valor do Espírito Santo que nos foi deixado através de Jesus. Que Jesus nos deixou o Espírito Santo, né? Então, bem-vinda Ana Clara. Quem que é a Ana Clara? Clara Oliveira, amiga da Gessi, bem-vinda, que bom, amiga, obrigada por me indicar aí para essa mulherada bonita aqui. É o canal Gerando Mulheres. A gente sempre traz toda segunda-feira live falando da palavra de Deus, falando temas para as mulheres, sempre atendendo as 7 áreas da vida, né? Mental, espiritual, profissional, financeira, na área das emoções. São 7 áreas da vida na área física, são as 7 áreas da vida extremamente importantes que a gente pode tirar aprendizado da Bíblia para viver feliz e realizada, viver verdadeiramente essa conexão com Deus, né, mulheres?
o Espírito Santo nos fortalece. Nós falamos exatamente isso, porque quando Jesus deixou o Espírito Santo como penhor para nós, né, a palavra de Deus fala, ele deixou como penhor o Espírito Santo. O penhor, você deixa algo valioso, algo que é teu, que é valioso, como penhor, e você depois volta a buscar, né? E Jesus, ele deixou algo tão precioso e tão valioso que é o Espírito Santo. E a gente pode usufruir disso. E aí eu pergunto, né, para as mulheres, vocês estão usufruindo do Espírito Santo? Vocês estão realmente fazendo uso desse poder que há no Espírito Santo para não sermos abaladas? É isso, nós podemos usar o poder que o Espírito Santo nos deu através de Jesus. E aí nós falamos aqui então de Abraão, que porque ele creu, nos foi creditado justiça, e a justiça é Jesus. Porque logo à frente ali, Paulo explica para o povo da Galácia. Então vamos lá, explicando para as mulheres, do Gerando Mulheres, né? Que o justo viverá pela fé. O justo, quando Abraão creu, nós fomos justificadas, Abraão creu, nós somos justificadas por Jesus. Abraão creu e recebeu justiça, créditos. Abraão creu, lembra que eu falei agora há pouco dos créditos do celular? Abraão creu e foi creditado justiça, né? Aí, quando essa justiça é acreditada, é lógico que nós recebemos ali, aí vem assim, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Não é pelo que a gente faz, é pela fé. É pela fé, nós não seremos abalados, né? Porque o justo vive pela fé. Vamos ver aqui o que a Heidi escreveu. Jesus conquistou muitas coisas na cruz por nós, mas muitas de nós têm tido ensinamento de que precisamos nos esforçar para ter a presença dele. Exatamente. Só que aí, aonde que entra essa parte que diz assim, que nem lá em cima, né, Heidi? No Gálatas 3:3 diz assim, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não é pela força do nosso braço, é pelo Espírito Santo. É pelo mover do Espírito. Então a luta é como? Com a palavra de Deus, nas regiões celestiais, é algo sobrenatural, é através do Espírito e da fé, uma fé que não seremos abaladas. Nada que a gente faça, né? Nada que aconteça, nossa fé que a gente não permitimos, né? Que toda mulher aqui, eu oro em nome do Senhor Jesus, que toda mulher aqui possa crer e ter uma fé inabalável. Eu declaro para vocês, mulheres, creiam, ativem a sua fé inabalável, porque nós temos o poder do Espírito Santo que foi deixado para nós. É precioso, o Espírito Santo é precioso, ele deixou, Jesus deixou, aqui está dizendo assim, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, ele já se fez maldito por nós. Você não é pecadora, você não precisa pedir perdão pelos teus pecados, você não é pecadora, simplesmente não peques mais. O que Jesus disse para a mulher adúltera quando trouxeram ela para ele? Ele falou assim, mulher, não peques mais, não peques mais. Jesus já falou assim na maior simplicidade, porque você fica se culpando por causa dos seus pecados, né? Simplesmente atente e não peques mais, porque se o Espírito Santo, aquele Espírito precioso que Jesus tinha de mais precioso, o Espírito Santo Consolador, está em nós, habitando em nós, ele nos deixou como penhor, então não cabe mais em nós o pecado, né? Não cabe mais em nós. Então, simplesmente não peques mais e desfrute do poder do Espírito Santo. E aí onde eu quero chegar com vocês aqui, ele diz assim, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
A promessa do Espírito. O que é isso, gente? Nós falamos, esses dias eu fiz uma pesquisa nos stories aqui do Gerando Mulheres e eu falei assim, vocês sabem quantas promessas tem na Bíblia? Né? Às vezes a gente até nem se lembra o que são promessas, né? Então, nós temos aqui as promessas. Olha, Jesus deixou o Espírito Santo. O que ele tinha de mais precioso, ele deixou, né? Preciosíssimo. E que a gente aprenda a usar esse poder do Espírito Santo. Abraão, porque Abraão creu. Nós falando aqui. Ruth, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui do capítulo 3 do livro de Gálatas. Então, eu estou destrinchando algumas coisas aqui. Nós já, né, tivemos alguns entendimentos que o Senhor abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, que não é pelo nosso esforço, né, e sim pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim, e porque Abraão creu, nós falamos aqui, então nós podemos ter a promessa do Espírito, mediante o quê? Mediante a fé. E aí nós não seremos abaladas, que é o tema dessa live, né? Não nos renovamos diariamente, né? A gente, realmente a gente precisa tomar essa consciência, né? Trazer essa consciência, né, Cris? De nos renovarmos diariamente, entender, né? Entender que nós não precisamos nos sentir abaladas. Porque nós temos o Espírito Santo que nos suporta, que nos sustenta, que nos fortalece. E é ativar isso em nós. Né? Como? Como eu falei no começo da live, pela fé, pelos olhos abertos, pelos ouvidos e pelo esforço, não nosso, não do nosso braço, do Espírito. Né? E a nossa luta é através da palavra. As nossas armas, a arma com a qual nós vamos lutar é a palavra de Deus. Crer na palavra. E aí nós vamos entrar na parte da promessa. Um pouquinho aqui no capítulo, um pouquinho antes ainda da gente começar, finalizar com a promessa, o que eu quero que vocês entendam? Que foi a forma que eu entendi e eu quero passar para vocês. Aqui, no capítulo 15, Gálatas 3,15, ele fala assim, pensando no testamento. Então, nós falamos lá de penhor, nós falamos de crédito, agora nós vamos falar de testamento. Pensando num testamento humanamente, ele ainda usa esse termo, humanamente falando, vamos aqui pensar num testamento. Então, eu tenho posses lá e eu fiz um testamento, eu, morri e deixei escrito lá no meu testamento. A partir do momento que esse testamento ele foi ratificado, como diz aqui, não tem mais como acrescentar nada. Então, aconteceu lá, o testamento já aconteceu. Né? A pessoa, depois que já foi determinado tudo ali no testamento, não tem como modificar, principalmente ali depois que a pessoa já morreu. Não tem o que fazer. Aí diz assim, então ele tá dando esse exemplo para nosso entendimento. Assim também as promessas. Então olha que ele falou antes ali, da promessa do Espírito mediante a fé. Que foi por causa lá da fé de Abraão, nós recebemos a promessa, nos foi creditado. E aqui ele fala assim também a promessa. As promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. E quem é descendente de Abraão? É Jesus Cristo. Ele fala aqui, Jesus Abraão e o seu descendente, que é Jesus. Né? E ele fala aqui, ó, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, e é Cristo. Ele fala isso. E então, ele explica, né? Paulo está explicando aqui, povo, que parte que vocês não entenderam, né? E aí eu falo para vocês, mulheres, nós não seremos abaladas, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, que nós possamos juntas nos fortalecer. Esses dias eu tive um sonho. Eu sonhei que eu agarrava nas mãos de uma mulher, né? Ela é uma líder minha, é a Patrícia, minha líder espiritual. Nós sempre oramos juntas, eu faço parte do grupo dela, né? Que ela me dá essa cobertura de oração. E eu agarrava nas mãos dela, assim, ó, fortemente, assim, não soltava.
E é assim que eu vejo nós mulheres aqui do Gerando Mulheres, agarradas umas às outras fortemente, né? Uma suportando a outra. A palavra de Deus fala isso, de suportarmos uns aos outros, é dar esse suporte, é dar esse apoio. Vocês estão aqui ouvindo, recebendo esse suporte, recebendo esse apoio, né? Vocês também me apoiam quando vocês comentam nos posts, quando vocês falam que fez sentido, você mandar um coraçãozinho, você está me suportando, né? Você encaminhar a mensagem para suas amigas. A minha amiga Gesi da faculdade aqui acabou de mandar a mensagem para amigas dela de São Paulo também, né? Tem gente aqui de todo lugar, né? Suportando umas às outras. Aqui nós estamos trocando essas experiências, trocando, né? Vocês trazem um pouco de sentimento, de situações que vocês têm também, entendimento daquilo que eu venho passando, e a gente vai evoluindo. E aqui ele diz assim, então, que esse testamento, né, não anula, ele não foi anulado, o testamento. A escritura não diz aqui, né? Ó, ele fala assim: a lei, ela veio 430 anos depois. Essa lei, ela não anula previamente a aliança estabelecida por Deus, porque Deus já fez uma aliança com Abraão, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Deus prometeu e ele cumpre. Deus prometeu, ele cumpre. Por isso, da importância de nós conhecermos as promessas sobre a nossa vida. Deus prometeu e ele cumpre. Eu recebi uma promessa que ela está no livro de Isaías 55:5. E ela fala assim: nações virão até você e você irá até nações, né? E olha que coisa mais linda essa mensagem, essa promessa. E eu criei nessa palavra. E hoje eu sei que eu chego até outros países através aqui do Instagram. A minha palavra, ela chega, já tivemos live internacional aqui. Glória a Deus, né? Aqui nós temos mulheres de tantos estados, né? Nós temos mulheres do Paraná, de São Paulo, nós temos de vários estados aqui. E através da internet a gente tem a possibilidade de estar em diversos lugares, né? Então, são promessas que o Senhor fez. Então, o Senhor Deus, ele estabeleceu uma promessa. E ele não invalida essa promessa. Ela não foi invalidada. E aí, pra gente ir partindo aqui, então, ó, no nosso testamento, no testamento que nosso pai da fé, Abraão, conquistou para nós, foi a fé, o fato dele crer, né? Ele creu, ele nos deixou créditos de justiça. Então nós adquirimos tudo isso. E por Jesus, por causa dele, por causa da morte de Jesus na cruz, ele levou tudo, toda a dor, todo o pecado, ele levou olha, aqui está escrito, aqui, ele se tornou maldição por nós. Você tem noção do que é isso? Ele se tornou maldição por nós. Por isso que ele simplesmente disse assim para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Não faça mais isso, né? Ele fala para o jovem: vende tudo que é teu e segue-me. É só isso, gente. Não seremos abaladas quando nós temos Jesus como centro da nossa vida. Entendemos o poder do Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida inabalável. Inabalável. Nós podemos ser inabaláveis. Nós podemos escolher não nos abalar, não abalar nossa estrutura emocional. Nós podemos escolher. Eu sou muito aberta com vocês aqui. Volte e meia eu venho e falo: gente, olha, tá feio o negócio das emoções, não tá fácil não. Vamos lidar com essas emoções, né? Então eu venho e eu falo com vocês e eu mostro para vocês a minha fragilidade aqui, me torno vulnerável, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele me apruma e é onde eu encontro forças para continuar a minha caminhada
e continuar na fé, e continuar recebendo das promessas, continuar vivendo as promessas que Ele tem para a minha vida e para a vida da minha família, e mostrar para vocês que vocês também podem encontrar as promessas de Deus para vocês. E aqui ele continua falando de promessa. Olha, Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Deus concedeu promessas. Logo adiante, lá no 22, ele fala assim: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, fosse dada aos que creem. Quem crê recebe as promessas, né? As promessas, quem crê, ative, mulheres, sua fé, ative sua fé nessa noite, ative sua fé, creia. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, qual que é os sonhos que você ainda quer realizar, né? Mas creia, ative, tenha fé. Olha, pela fé em Jesus foi dada essa promessa aos que creem. E logo adiante, para encerrar, Jesus, né, Paulo fala assim, ó: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Então eu digo para vocês, mulheres, todas nós somos filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus mediante a nossa fé em quem? Em Jesus. Mediante a nossa fé em Jesus. Cristo, ó, em Cristo foram batizados. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, né? Nós somos revestidas. E aqui o que é a parte mais incrível e maravilhosa que eu gosto dessa palavra, que diz assim, ó: não há judeu e nem grego, não há escravo e nem livre, não há homem e nem mulher. Ele está falando aqui de distinção, não há distinção nenhuma. Veja, todos são um em Cristo. Todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, se nós somos de Cristo, então não importa se é a Gese, se é a Cláudia, se é a Dalva, se é a Fabiana, se é a Cris, não importa quem seja, não importa. Todas nós somos, né? Como fala aqui, ó, todas nós somos revestidas, ó, não tem. Todas nós somos uma só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. E aí nós somos o quê, mulheres? Para nós fechar essa live? Herdeiras. Nós somos herdeiras. Nós falamos aqui de penhor, nós falamos de testamento, nós falamos de créditos. E nós somos herdeiras. Herdeiras. Filhas amadas e herdeiras. Vamos ver aqui o que a Gesi está falando. Nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus. Isso, é isso mesmo que eu estava lendo, né? Do Gálatas 3. É o livro de Gálatas 3, G, que a gente está falando mesmo. Então, com tudo isso, como nós cremos, recebemos a promessa, nós somos o quê? Então, herdeiras, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Lá no princípio, e lá no livro de Gênesis a gente vê isso, né? Mas Paulo trouxe aqui por que eu senti de trazer isso para vocês hoje? Essa palavra, ela tá falando comigo já há muitos dias, há semanas. Eu me propus a ler o livro de Gálatas no começo de março, gente. Eu me propus, e eu parei no capítulo 3. E eu não estava entendendo. Eu falava assim: Senhor, por que eu parei? Eu não consigo avançar. Eu quero ler um livro por mês, pelo menos, um livro por semana. Se eu ler 2 capítulos, eu termino em uma semana. E aquela coisa. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele queria que eu ficasse ruminando nessa palavra, né? Ruminando, eu digo, meditando, sentindo. Deus tem tesouros escondidos para nós na palavra de Deus, na Bíblia, através aqui, tem as promessas. E aí eu falo para vocês, como eu fiz a pesquisa lá no Instagram, né? Se vocês sabiam que nós temos promessas na Bíblia. E muitas de vocês responderam não sabia. Então, acho que às vezes tem gente que não sabe nem o que é promessa, né? Promessa, a melhor promessa que nós podemos ter é a promessa
da salvação que vem através de Cristo, né? A promessa que Deus fez a Abraão, que se ele cresce, se ele tivesse fé, ele receberia, ele e toda a nação que viria após ele seria abençoado. E ele creu, e por isso nós recebemos, nos foi creditado a justiça. E a justiça é Jesus. E Jesus é a graça. E a graça é o que, gente? É essa liberdade que nós temos. É esse poder que nós temos em Cristo Jesus. Né? É a salvação. Né? Somos salvas. Então, por isso, nós não seremos abaladas. Certo, mulheres? Não seremos abaladas. Se crermos nas promessas. Então, procurem. A minha dica para você é o seguinte: procure na Bíblia quais são as promessas que Deus deu para você. São mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu, com uma única promessa que eu achei uma vez, eu já me contentei. Eu falei, eu recebo essa promessa, eu quero essa promessa viva na minha vida. Nossa, até me engasguei. Eu quero essa promessa viva na minha vida, eu quero que isso aconteça. E assim tem sido feita. Então, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Aqui fala, né, mais de 400 anos depois, Deus não anulou a aliança que Ele fez com Abraão. Ele mandou Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Né? Dá vontade de ficar aqui falando infinitamente com vocês. Gente, era essa mensagem que eu tinha hoje para falar para vocês. Quem tem interesse em fazer o curso Espiritualidade Ativada, entre em contato comigo. Eu comecei, já falei para vocês várias vezes aqui, eu comecei a faculdade de psicologia agora, então eu estou um pouco adaptando. Eu só fiz uma turma esse ano do Espiritualidade Ativada. Era para ter saído a segunda turma em março, em fevereiro, acho que era para ter saído a segunda turma. Não dei conta por causa dessa adaptação da faculdade. Então, assim, a minha intenção é para abril lançar a próxima turma. Quem tiver interesse, me procura. O que consiste Espiritualidade Ativada? É um curso para ativar a sua espiritualidade, porque a mulher cristã, ela merece ser feliz, realizada nas 7 áreas da vida, através de viver aquilo que a Bíblia diz, realmente, verdadeiramente, essa conexão com Deus, para viver plenamente aquilo que diz na palavra, né, a respeito da gente, em todas essas áreas da nossa vida. Então, quem quiser, converse comigo, eu explico certinho os valores do curso, eu explico certinho como que faz para você adquirir o caderno profético, porque tem um caderno profético que eu já coloquei ali no feed, um videozinho lá do caderninho. São vários detalhes aí que a gente pode estar conversando, então quem tiver interesse, entre em contato, me manda uma mensagem. Tem um link na bio do meu Instagram também, que você pode entrar, clicar no link da bio, você já entra direto no grupo. Eu quero ativar, tá bom? E quem quiser também, eu tenho podcast gravado com o livro do Evangelho de João. Também você encontra no link da bio. E também tem um link da minha loja de vestes femininas, que eu confecciono vestes femininas para mulheres, vestes lindas, dicas de moda, de imagem também, lá para as mulheres, tá bom? Que isso faz parte da minha vida financeira, né? É o que Deus tem me dado aí de conhecimento, de sabedoria, me ensinado a ser abundante na vida financeira através da minha loja de vestes femininas também. E do meu curso, do Espiritualidade Ativada. Certo, lindonas? Gesi, linda, obrigada por você ter ficado até o final. Obrigada por ter indicado suas amigas também. Que bom que você gostou do conteúdo. Eu tenho certeza que a gente pode crescer muito, né? Muito mais ativando, conhecendo, ativando mais do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu entendi hoje. Eu queria ler, né, eu já li algumas vezes o livro de Gálatas, né?
E já tive vários. O livro de Gálatas, a parte dos frutos do Espírito, é maravilhoso. Mas eu queria ler de novo. E eu queria ler para cumprir tabela, sabe? Falar, não, vou ler o livro. E quando eu entendi que eu tô quase um mês nessa leitura, hoje eu encontrei o tesouro que Deus tinha para mim nessa palavra. E funciona assim, gente. A Bíblia, ela não é para ser simplesmente um livro lido de ponta a ponta. Ele é um livro para você ler a vida inteira, várias vezes, e cada vez que você vai ler, o Senhor vai revelando tesouros ali na palavra. Porque por isso que diz, né, que essa palavra é viva e eficaz. Ela sempre se renova. Então aqui a gente pode, né, eu pude, nesse tempo de meditação do Evangelho, aqui do livro de Gálatas 3, eu pude receber esse entendimento do que é o Espírito Santo, do que é o poder do Espírito Santo e da fé, né, que nós herdamos de Abraão, que é uma promessa. Entendi a respeito da promessa de Deus para minha vida. Espero que você também tenha entendido. Então vamos orar para encerrar. 56 minutos já de live. Vamos lá, que eu tenho que fazer janta ainda para o marido, para o filho e para mim, né, para nossa família. Gente, sabe que é muito importante isso para mim? A janta é um momento que a gente se reúne aqui em família. E isso é tão importante para mim, tão gostoso. Eu valorizo muito isso. Foi uma coisa que eu sempre pedi muito a Deus e hoje eu agradeço a Ele por causa disso. Muito, muito bom ter esse tempo em família. Espero que vocês também possam ter esse tempo de comunhão com as suas famílias, quem tem aí as famílias, né, e possa reunir. Cultiva isso. A mesa é muito importante, né? A mesa é um momento muito importante na família. Queridas, então eu abençoo a vida de cada uma de vocês. Obrigada, Senhor, porque essas mulheres me abençoaram hoje, Senhor. Obrigada pelos ouvidos delas abertos, Senhor. Obrigada pelos olhos. Obrigada, sim, Senhor, porque o esforço que elas fizeram, Senhor, foi estar aqui presente hoje, ouvindo, Senhor, mais de Ti, ouvindo da Tua palavra, Senhor, ouvindo, recebendo a mensagem, Senhor. Obrigada pela disposição de cada mulher aqui, Senhor, de ouvir essa palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pela Sua visita. Obrigada pela Sua presença, Senhor, na minha vida, na vida de cada uma delas, Senhor. Senhor, entra nas casas, Pai. Entra nas casas, Senhor. Estabeleça o seu reino, Senhor. Que cada uma de vocês, mulheres, possa permitir verdadeiramente que o Senhor entre nas suas casas, que o Senhor entre tanto na sua casa espiritual, no seu corpo, sim, no seu espírito, e que ele também seja o centro do seu lar, o centro da sua casa, o centro da sua família, que tudo sim o Senhor possa estar ali conduzindo, que você possa sim receber do Espírito Santo, sim, o conhecimento que vem do Espírito Santo para gerir o seu lar, mulher. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por esse encontro. Obrigada por esta noite, Deus. Obrigada pela sua palavra, Senhor, poderosa. Palavra viva, eficaz. Mulheres, eu declaro vocês recebendo, encontrando. Quando vocês abrirem a Bíblia, que vocês encontrem promessas. Que as promessas do Senhor lhes salte os olhos. Encha o coração de vocês. E depois vocês podem me contar. Tá bom? Pode me contar. Fabiana, achei uma promessa aqui. Ai, eu creio que isso é verdade para minha vida e vai se cumprir. Amém, mulheres? Muito obrigada. Muito obrigada pelos corações. Obrigada. Deus abençoe. Que bom que você tá aí, Hari. Linda. Um beijo, queridas. Beijo. Deus abençoe cada uma de vocês. Eu oro e agradeço em nome de Jesus por essa noite. Lindonas, orem sempre e muito obrigada por orar. Sempre digo isso aqui. Sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém precisando da sua oração também, né? Então, siga feliz, siga abençoada. Boa noite para vocês. Até mais, queridas.